Sim, tudo bem. Que bom. Bom, eu tinha marcado que a gente parou aqui, né? A gente falou no nosso último encontro sobre o propósito da segunda divindade, alguns nomes do Bodhisattva, né? Os aforismos, e agora a gente ia começar sobre o propósito da terceira divindade ou o terceiro raio. Bom, como de costume, ler o texto e vocês podem me interromper sempre que acharem pertinente. O terceiro raio, que tem um ciclo muito longo e está em manifestação desde 1425 depois de Cristo, tem um efeito direto sobre a quinta raça raiz, a ariana, essa que a gente está vivenciando, né? E em conexão com isso, há uma série de frases curiosas que expressam seu propósito. Talvez fosse bom a gente lembrar, antes da gente começar a ler sobre o terceiro raio, que existe uma natural relação entre os raios ímpares, assim como existe uma relação entre os raios que são pares. Especialmente o terceiro e o quinto lidam com a inteligência. O terceiro com a inteligência mais abstrata e o quinto com a inteligência de forma mais concreta ou ciência material, como a gente diz. Então, sempre é bom a gente lembrar disso antes da gente começar a nossa leitura. O propósito da terceira divindade. Terceiro raio, inteligência ativa ou adaptabilidade. São dois nomes pelos quais o terceiro raio é também conhecido. O mais usual é o raio da inteligência ativa. Que o guardião do sul continue com a construção. Que aplique a força que criará a brilhante pedra vivente, que se encaixa com toda exatidão nos planos do templo. Que prepare a pedra angular e, sabiamente, a coloque no norte, sob o olhar do próprio Deus, e a submeta ao equilíbrio do triângulo. Esse primeiro parágrafo é bem simbólico, né? Talvez a gente possa pensar no guardião do sul. O sul, assim como o norte, representa a iluminação, um nortear, o sul tem uma relação mais forte com a matéria. Então, dos três primeiros raios que dão origem ao 7, o terceiro é com certeza o mais material no sentido da manifestação. Aí ele diz, né, que aplique a força que criará a brilhante pedra vivente. Então, a brilhante pedra vivente que se encaixa com exatidão nos planos do templo é, naturalmente, uma expressão material, mas em perfeito alinhamento com a vontade, com o propósito e com o plano. Então, o terceiro raio vem com esse dom, né, de ser uma expressão de toda a vontade e consciência do primeiro e do segundo raios. Que prepare a pedra angular e sabiamente a coloque no norte. Então, novamente, né, cumpra essa matéria, sua parte de expressão material, porém, em conexão com o plano. Que o investigador do passado descubra o pensamento de Deus, oculto profundamente nas mentes dos Kumaras do amor, e leve aos Agnis Vatas 3
que esperam no lugar da escuridão para o lugar da luz. Aqui também bem simbólico, né? Kumara é uma representação que a gente tem dentro da hierarquia planetária. É dito que os Kumaras são uma ordem de seres que veio há muito tempo no nosso planeta para contribuir com a evolução, quando a evolução dessa cadeia terrestre estava bem no começo. Então, são seres que naturalmente representam o amor, né? O segundo raio. Então, aí, né, oculto nas mentes deles, né? Que é esse pensamento de Deus oculto profundamente nas mentes dos Kumaras do amor? Então, é o terceiro raio que revela, né, aquilo que está oculto, tanto pelo segundo raio, como amor, quanto pelo primeiro, como propósito. O terceiro raio é o raio, de novo, né, de expressão, de manifestação daquilo que estava mais oculto, interno ou esotérico, como a gente diz. Agni, Vatas, Agni significa fogo em sânscrito. Então, Agni e Vata são seres ligados ao fogo. Mas que fogo? Né? A gente sabe que o elemento fogo é muito associado à mente. E o terceiro raio é como se a gente fizesse uma alusão, a gente sabe que o primeiro raio está relacionado com a mônada, o segundo raio relacionado com a alma, e o terceiro como expressão, a personalidade. E quem integra, sintetiza a personalidade é a mente, né? Então, que esperam no lugar da escuridão para a luz. É através da mente que a gente consegue acessar a luz, né? Então, o terceiro raio tem esse papel de fazer essa ponte, né? De expressar na materialidade a luz, né? E também como eu dizia, né? É o mais exotérico dos três primeiros raios. Então, ele tem mais essa relação com a matéria e com, através da mente, ligar a personalidade de novo à alma. Que o guardião das chispas exale o alento divino sobre os pontos de fogo e avive a chama que está oculta, que não é vista, e ilumine assim todas as esferas em que Deus trabalha. Então, de novo, né, se a gente puder rever esse pequeno trecho, a gente vai ver que ele está se relacionando de novo com o terceiro raio, no sentido do fogo, no sentido de uma manifestação já ligando a matéria ao espírito. Vou ler um pouquinho mais para cá, que aí talvez fique um pouquinho mais claro. Gostaria de chamar, porque essas frases não são exatamente do tibetano, né? Elas são do que é chamado de antigo comentário. Agora, aqui é o que o tibetano diz. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que a única coisa que eu posso fazer aqui é colocar em palavras certos símbolos antigos e assim enfatizar o processo adotado pelos antigos instrutores iniciados de emitir uma palavra ou som que produz uma forma simbólica, que por sua vez possa ser traduzida em palavras, as quais também devem ser, por sua vez, captadas intuitivamente e adaptadas para a necessidade individual, para ser assimiladas na vida prática. De outra maneira, essas antigas e interessantes ideias e esses nomes interpretativos e aforismos que transmitem o poder das qualidades seriam mais do que inúteis
e serviriam apenas para aumentar a responsabilidade. A capacidade de ver os significados objetivos e depois aplicá-los na vida é uma expressão do verdadeiro sentido esotérico. Vou continuar lendo, tá? Se estudam cuidadosamente essas frases e classificações, verão que indicam o raio individual de cada um e suas tendências e propósitos na vida. Se a atração que exercem as distintas afirmações feitas sobre um raio em particular evocam uma compreensão intuitiva de parte do estudante, de modo que ele reconheça a si mesmo a energia do seu raio e os aspectos de sua latente e profundamente ansiada natureza espiritual, o que transmito aqui sobre o propósito, o nome e a qualidade será benéfico e útil. Então, o que o tibetano quer dizer aqui? Né? Então, por que ele trouxe essas palavras para a gente? Então, ele começa dizendo, né? A única coisa que eu posso fazer é colocar em palavras certos símbolos antigos. E assim, enfatizar o processo de emitir uma palavra que produz uma forma simbólica. Então, esses 3 aforismos aqui são bastante simbólicos, como a gente pode bem ver, né? Ele diz aqui, né? Antigas e interessantes ideias transmitem o poder das qualidades. Daí ele continua, né? A capacidade de ver os significados objetivos e depois aplicá-los na vida é uma expressão do verdadeiro sentido esotérico. Então, só tem sentido a gente aprender algo novo, adquirir algum conhecimento novo, se a gente fizer uma aplicação prática dele. Senão, só vai aumentar a nossa responsabilidade. Aí ele continua, né? Convidando a gente para estudar cuidadosamente essas frases. E, ao mesmo tempo, ele já traz aqui, né? Se a atração que exercem as afirmações feitas sobre os raios evocam uma compreensão intuitiva. Então, ao mesmo tempo em que ele convida a gente... Nossa, meu computador está meio crazy, eu acho. Ao mesmo tempo em que ele convida a gente para estudar, ou seja, para a gente refletir sobre, analisar, ele traz uma pista de que, para que haja uma verdadeira compreensão, é importante que a gente estude sob a luz da alma. E que, com essa mente abstrata, né, com essa mente intuitiva, se a gente puder dizer assim, é ela que vai fazer a gente reconhecer, em alguma medida, qual a nossa identificação com esse raio, a partir da nossa alma. Né? Então ele diz, né? Evocam uma compreensão intuitiva de parte do estudante, de modo que ele reconheça a si mesmo a energia do seu raio, e aqui é raio de alma, e aspectos de sua latente e profundamente ansiada natureza espiritual. Então é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa estudar, é muito importante que a gente estude sob a inspiração da nossa alma grupal. E aí isso, então, vai promover algum tipo de atração, algum tipo de compreensão intuitiva, à medida em que o nosso raio, principalmente de alma, esteja relacionado. Então, se mesmo estudando, se mesmo refletindo, analisando, permitindo que a nossa alma esteja presente em alguma medida, que a gente consiga uma compreensão intuitiva, se ainda assim não houve essa compreensão, muito provavelmente não é o raio da nossa alma. Então, a gente vai pouco conseguir penetrar mesmo no significado desse raio, porque são palavras muito antigas,
são palavras de poder e que estão relacionadas mesmo com a alma. Então, se a gente não tem na nossa alma esse aspecto, por exemplo, o terceiro, se não é o nosso raio de alma, é mais difícil para a gente ter uma compreensão maior sobre o que significa, sobre o que significam essas qualidades mais profundas. Talvez baste a gente entender, compreender como mente mesmo, né, o que significa o terceiro raio, como é que ele se expressa, e a gente tentar entender isso de uma maneira até um pouco mais racional, se a gente não tem esse subsídio de uma compreensão intuitiva, essa substância de alma de terceiro raio. Então, não fiquem preocupados, é um pouco difícil mesmo da gente entender, mas talvez valha a pena a gente rever, talvez na gravação, ou talvez no próprio texto, e aí tentar dedicar um tempo para cultivar essa conexão, e aí tentar perceber se tem algum tipo de responsividade, né, a essa energia, e se não tiver, tudo bem também. Né? Então, eu queria perguntar como é que isso está ressoando para vocês, o que está presente, se faz sentido ou não faz. Eu fico pensando, Paulinho, eu devia ter assistido a outra gravação para até talvez conseguir entender também melhor hoje, né? Eu lembrava que estava no início, né, dos estudos, mas já teve aula passada, né? Vamos ver se eu consigo pegar. Mas que é isso, porque é bem, bem difícil mesmo, né? Acho que é isso, requer bastante estudo, até para a gente conseguir se identificar, né, com os raios. Eu ainda não identifico nenhum ainda, mesmo das outras vezes, né, que eu também já peguei algumas partes, né, do outro estudo passado, mas é isso, preciso me dedicar para realmente pegar o conhecimento e tentar identificar, né? Mas é isso, é estudo mesmo, né? Mas fica tranquila, porque a gente está no mesmo barco, e eu acho que o importante é também a gente expor a nossa mente a esse tipo de ensinamento. E às vezes é só isso que é possível nesse momento nosso. Então, às vezes, não vale a pena a gente tentar compreender tudo sobre essas palavras, principalmente que são palavras, como eu dizia, né, que não são nem do tibetano, são desse chamado antigo comentário, que é ainda mais antigo, profundo e esotérico na acepção dessa palavra, né? Então, às vezes, para a gente não tem tanto significado, porque como ele próprio disse, se não ressoa com a nossa alma, se a nossa alma possivelmente não é uma alma de terceiro raio, a gente pouco vai entender desse aspecto mais sutil. E tá tudo bem, né? Basta que a gente depois entenda um pouco melhor como funciona aqui no plano material, porque aí a gente já vai ver o terceiro raio em manifestação, por exemplo, na economia, nas estruturas das organizações, né? A gente entender que ele é um raio de manifestação. Então, às vezes, basta a gente entender isso nesse momento da nossa encarnação e, ao mesmo tempo, criar essa oportunidade da nossa mente acessar esse tipo de ensinamento. Né? Às vezes é só isso que é possível nesse momento. Então, se for, que a gente pelo menos faça o que é possível. Paulinho, eu lembrei até da Lucilena Galvão agora, quando ela diz que a gente carece de símbolos, né, de simbologia atualmente, porque quando a gente lê esses parágrafos, os primeiros, né, é muita simbologia, é muito conteúdo por trás de expressões que a gente não está acostumado a ouvir, então para a gente é um choque,
primeira hora que está lá, Guardião do Sul, né? O que significa isso? Mas eu acho que é isso que você falou mesmo, ó. O exercício da compreensão, a prática de se relacionar com simbologia, de perceber conteúdos de uma outra forma, que não só ler e tentar extrair qualquer objetivo mais prático, como a gente faz hoje em dia, né? Que praticamente uma leitura automática de tudo que a gente faz. Então, essa reflexão mais profunda, por si só, já é um grande exercício para a gente. Sim. A gente tem uma sociedade muito informativa, né, tá? E pouco reflexiva, né? Então a gente não lida muito bem com os símbolos mesmo, né? É um treino para nós. E uma informação sempre muito superficial, né? Que é facilmente absorvida. Então, quando a gente se depara com algo mais profundo, eu me identifico muito com o que você acabou de falar, de dizer da gente, talvez nesse momento, seja só da gente expor a nossa mente a essa experiência, né? Porque eu percebo que é muito mais profundo do que o que a gente acha que é profundo. Porque, às vezes, eu compreendo sobre uma faceta, sobre uma possibilidade, e dali a pouco eu já entendo uma mais profunda, e assim vai. Então, é um exercício mental saudável, muito saudável, eu acho, que nós estamos fazendo aqui, mesmo que a gente fique ainda só nessa exposição, né? É uma construção, né, Betinho? Nossa, e como? Aí o tibetano continua, né? Alguns dos nomes do terceiro raio indicam como, do senhor do terceiro raio, perdão, indicam como ele emprega a sua força e qual é sua verdadeira natureza, que são o guardião dos arquivos. Então, de novo, né? O arquivo, o que que é? A gente pode pensar nos alfarrábios, numa biblioteca, né? Mas já é algo mais concreto, né, do que uma ideia, por exemplo, que a gente pode associar com o segundo raio, ou com um propósito ou vontade que a gente possa associar com o primeiro raio. Aí ele continua, né, o senhor da memória. Então, de novo, é algo que está relacionado com manifestação, com expressão. O que que é memória? Se não algo que a gente viveu e que a gente se relaciona a partir de fatos, né? Então, de novo, um caráter mais exotérico entre os três. O unificador dos quatro inferiores. Por quê? A gente sabe que é a partir do terceiro raio que os outros quatro meio que se expressam. Então, a gente tem o primeiro raio, o segundo e o terceiro, e de 3 vira 7, né? Então, ele é o unificador dos outros quatro, do quarto, quinto, sexto e sétimo raios. O intérprete do que é visto. De novo, né? Visão é uma associação com a mente, que é uma associação do terceiro raio. Então, o terceiro raio é quem interpreta a visão, né? De novo, já um caráter mais material do que, por exemplo, vamos pensar que a gente viu uma ideia, né? Que a ideia não tem forma, é uma consciência, uma sabedoria, né? Que é, por exemplo, fazendo uma analogia com o segundo raio. O terceiro raio já é essa formação, é uma interpretação. Eu já trago essa ideia para o plano mental, por exemplo, né? Já é uma manifestação. O senhor do equilíbrio, também, né? Equilibrando os pares de opostos aí. O divino separador. Por quê? Porque a gente entende também, aqui ele vai falar, né? A essencial vida discriminadora. A gente tem um pouco de dificuldade com essa palavra, porque a gente associa discriminação como algo ruim. Mas é uma característica da mente discriminar, e é uma característica positiva. Se a gente for pensar na Bíblia, por exemplo, né? Como é que se dá essa separação do joio e do trigo, que é tão falada? É através de uma mente que sabe discriminar o que é ilusão do que é verdade, né?
qual é um caminho, qual é o outro. Então, o terceiro raio também, no seu aspecto positivo, traz essa qualidade de discriminação. Aquele que produz aliança, porque ao mesmo tempo que traz essa discriminação, é ele quem se conecta com os outros raios da manifestação, como dito logo acima, né? O triângulo de 3 lados, que é o próprio terceiro raio, né? O iluminador do lótus, porque também é ele quem vai trazer a expressão, essa luz. A gente sabe que luz também é uma característica do terceiro raio, assim como o amor, sabedoria é uma característica do segundo, assim como vontade é uma característica do primeiro. Mas alguns, o construtor da fundação, né? O precursor de luz, o que vela e ainda revela. Né? A gente sabe que é a matéria vela a luz, né? Mas ao mesmo tempo é a partir da matéria que a luz será revelada. Né? Então é muito interessante parece uma brincadeira, né? Mas é muito interessante. O dispensador do tempo, de novo, já trazendo para a materialidade, né? O tempo é algo que não existe, por exemplo, na esfera da alma ou na esfera da mônada, muito menos. O Senhor do espaço também já mostra, né? Tempo e espaço são características mais da manifestação material. A mente universal, de novo, né? Uma relação com o terceiro raio, com a luz, com o mental, né? O tríplice pavio, pavio da vela também, né? De novo, o terceiro aspecto. E um dos nomes que é atribuído a Deus, que é o grande arquiteto do universo, porque é no sentido do planejamento, né? Da expressão desse plano. E muitos outros termos que indicam a relação com a luz, com o tempo, com o espaço, com o logos manifestado, com a matéria e com o poder que evoca a forma, né? Então, claro, é uma expressão material, mas uma expressão divina na matéria, né? Não é desconectado, é conectado com os aspectos ainda mais internos, né? Com a própria divindade. Se todos esses nomes são estudados em conexão com o desenvolvimento moderno ou cultura e ciências modernas, se evidenciará o quão poderosa e influente é, em nossos dias e época, essa particular vida de raio, o terceiro, e como se aplicam suas energias, tendo produzido os mundos objetivos tangíveis para a manifestação da nossa civilização moderna, com sua ênfase sobre o materialismo, sua pesquisa sobre a natureza do tempo e do espaço, e esse desenvolvimento mental, cuja expressão é a glória e destino da nossa raça particular. Então, Tibetano dizia anteriormente da relação específica e bastante profunda que há entre o terceiro e o quinto raio, lembrando que a gente está na quinta raça. Então, toda essa expressão, esse desenvolvimento, tudo isso que a gente vê hoje está relacionado, né, com a ênfase no materialismo, tempo, espaço, tudo isso tem um poder ainda maior com a expressão do terceiro raio. Então, pelo fato do terceiro raio estar em manifestação desde 1425, houve um impulso ainda maior no desenvolvimento tecnológico e científico da nossa civilização. Então, isso também é um fato bem relevante, né, da gente tentar perceber, a partir dos raios que estão em manifestação, como que vai se construindo a nossa civilização. E aqui o tibetano alerta para essa influência do terceiro raio na nossa raça, que é a quinta.
nesse momento que vivemos. Ainda mais que estamos na 5ª sub-raça, né? Reforça ainda mais essa característica. Aí ele continua. As qualidades que caracterizam esse senhor de raio estão enumeradas nas seguintes frases que a gente vai ver logo abaixo. Deve-se ter em conta que a 7ª característica, ou sintética, de cada um dos raios está contida no nome do raio e não se menciona especificamente nas outras 6 qualidades. Seus 6 irmãos, filhos do Pai Uno, entoaram esses comandos no dia da sua renovada atividade, chamado Dia da Criação. Então, a gente viu, né, nos raios anteriores, no primeiro e no segundo, que esses 6 aforismos, eles se relacionam com os outros raios que não o próprio. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que esses 6 aforismos vão estar relacionados com o primeiro, segundo, quarto, quinto, sexto e 7º raios, e não com o próprio raio em manifestação, no caso, o terceiro. Tudo bem até aqui? Sim. Tá bom. Aí o primeiro diz que se produza a forma dual e oculte a vida. Que apareça a forma e prove que é divina. Tudo é de Deus. Qualidade, o poder de se manifestar. Então, olha que legal, né? Do mesmo jeito que o terceiro raio ou o terceiro aspecto produz a forma dual, né? Polar, como a gente conhece aqui na matéria, oculta a vida. Então, se a gente analisar a matéria, por exemplo, no mundo que a gente vive, né? Que ainda é um mundo em desenvolvimento, muitas vezes, quantas vezes a gente ouviu essa seguinte frase, né? Onde está Deus? No meio de guerras, fome, má distribuição de renda, com tantas aparentes injustiças. Então, a expressão, ela oculta muitas vezes a divindade, mas, ao mesmo tempo, cabe a ela trazer, né, como ele diz, que apareça a forma e que a forma prove que é divina. Então, por um lado, num primeiro momento, parece que a forma oculta mesmo a divindade, mas, por outro, é através da forma que a divindade vai ser manifestada com todo o seu poder e glória, né? Mas a matéria tem essa característica, que ao mesmo tempo vela e, num momento posterior, revela, como a gente viu anteriormente também. Aí eu vou continuar lendo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma contribuição, podem me interromper. Conforme a envoltura, de acordo com o que a habita, que apareça o ovo do mundo, que passem as idades. Então, que apareça a alma, que surja a vida dentro do tempo designado. Qualidade, o poder de evoluir. Envoltura ou envoltório ou invólucro, a gente pode pensar em forma, né? Aí esse ovo do mundo, né? O que é o ovo? Se a gente for pensar, né? O ovo é uma nova vida, um novo ser, um novo tempo. Então, a matéria, de novo, né? Trazendo ela vela essa vida, né? Mas então que através dela que apareça o ovo do mundo, que passem as idades, porque também o tempo é uma característica do segundo raio, mas que então apareça a alma, que finalmente ele revele a alma, né? E que surja a vida dentro do tempo designado. É bem simbólico também, né? Aí ele diz que a mente controle, que o claro fulgor do sol da vida
revele a mente de Deus e que ponha em seu caminho aquele que brilha. Em seguida, que o conduza ao ponto central, onde tudo se perde dentro da luz celestial. Qualidade, iluminação mental. Aqui a gente já vê uma relação bem profunda, talvez pareça mais com o quinto raio, né? A gente vê bastante, então, a luz, mente, né? Brilho, características que são bem próprias do terceiro raio. Aí ele continua, né? Deus e sua forma são um. Ó soberano Senhor da forma, revele esse fato. Deus e sua forma são um. Negue o conceito dual. Empreste cor à forma. A vida é una, a harmonia é completa. Prove que os dois são um. Qualidade, o poder de produzir a síntese no plano físico. Aqui já tem uma relação bem clara com o quarto raio, né? A gente sabe que o quarto raio é aquele que promove a síntese, que está no meio de tudo. Então ele diz, né? Deus e sua forma são um resgate para a unidade, né? Negue o conceito dual. A gente sabe que o quarto raio que faz a síntese. Ao mesmo tempo, ele é o raio também da beleza. Então empreste cor à forma. Também é o raio da harmonia, né? A harmonia é completa. Os dois são um. Produzir síntese no plano físico. Então é muito legal como o quarto se relaciona com o terceiro. 5. Produzam as vestiduras do Senhor e se apresente o manto de muitas cores. Logo que se separe o manto daquilo que se oculta entre suas numerosas dobras. Que se apartem as envolturas que velam, que Deus seja visto, que desça o Cristo da cruz. Qualidade, pesquisa científica. Aqui também a gente pode pensar uma relação mais com o sexto raio, embora seja uma pesquisa científica, né? Mas tem a ver com manto, né? De novo, que Deus seja visto, o Cristo, são todos símbolos, né? Vestidura, né? Manto, são todos símbolos relacionados com o sexto raio, que é o raio da devoção, né? E depois o sexto, que convirjam os dois caminhos, que equilibre os pares de opostos e que apareça o caminho entre os dois. Deus, o caminho e o homem são um. Qualidade, equilíbrio. E aqui também talvez a gente possa fazer uma relação, né, embora tenha muitos elementos do terceiro raio, mas também talvez a gente possa fazer uma relação com o sétimo, que é, de novo, né, um raio de manifestação. Se dentre os três, o terceiro é o que mais manifesta, dentre os sete, o sétimo é o que realmente expressa o plano, o caminho, né, a manifestação mais material de todas, não à toa que é o último. Então, trazendo essa convergência, né, entre Deus, o caminho que é trilhado e a própria criação. Aí eu vou ler só mais esse pedacinho, aí a gente termina. Assim, os três raios principais resumem em si mesmos o processo de criação e da energização, mediante o impulso da vontade divina. O trabalho dos 4 raios menores, como são chamados, embora não existam menores ou maiores, é desenvolver ou diferenciar as qualidades de vida e assim produzir a infinita multiplicidade de formas que permitirá à vida assumir seus muitos pontos focais e expressar, através do processo evolutivo da manifestação,
as suas diversas características. Então, essa manifestação vem lá do primeiro oculta, vai atraindo matéria, e aí começa a se expressar. E através, então, depois dos 4 raios menores, essa diversidade que é natural da forma vai se expressando de modo que possa, então, aqui, né, manifestar as diversas características, todas as possibilidades desse uno que ainda era e manifesto. Então, talvez não, vai ficar mais claro agora um pouquinho, a gente vai perceber como tem mais a ver realmente com manifestação material ainda do que o terceiro, os 4 últimos ou raios de atributo. E aí, como é que vocês estão? O que está presente? Ficou confuso? Está dando para... Estamos seguindo? Estamos entendendo? Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês. O que está presente? Eu sei que é bem novo, que é bem esotérico, mas queria ver como é que está. Precisa ter um propósito, né? Como o próprio mestre disse. Senão fica vazio, né? Queria ver como é que vocês estão. Acho que está todo mundo meio passado, Paulinho. É muito profundo, muito profundo. A gente precisa, eu pelo menos sinto que eu preciso ouvir de novo. Com certeza. E eu acho que uma coisa bacana é quando a gente for ouvir de novo, lembrar de fazer um alinhamento, ao mesmo tempo que procurar entender, também deixar um espaço para não entender, para evocar mesmo essa mente mais intuitiva, mais abstrata, porque tem algumas coisas que a gente não consegue resolver com a mente concreta, né? Principalmente nesse nível de ensinamento. Paulinho. Oi, querida. Tudo bem? Saudades. Eu também. Então, eu acho assim, das leituras que eu tenho, né, que a gente vem ao longo do tempo, essa daí já é um passo, vamos dizer, uma pós-graduação. Então, eu penso assim, como ele escreveu isso há muito tempo atrás e é muito atual, eu acho que às vezes assim, realmente essa questão que a gente vai ter que ir lendo, e lendo, e lendo, uma hora vai, né, fazer o cruzamento, né, do que a gente já sabe e do que está sendo inserido, né? Eu penso assim, mais ou menos. Porque, assim, nada do que a gente está lendo é tão, assim, né? Tá tão longe do que a gente possa entender. Sim, Talvez é só fazer os links, né? Eu acho, né? Não sei se eu estou falando besteira. Eu concordo, Má. Eu acho que é isso mesmo. Eu estou acreditando. Porque, assim, os leitores deles são sensacionais, né? Assim, parece que a gente fala, nossa, mas como ele sacou isso tudo muito lá atrás, né? Quer dizer, é uma mente extremamente evoluída, né? Do nosso entendimento, né? Mas, assim, a hora que você estava lendo aí, eu assisto uma série que chama Heroes, dos heróis, não sei se vocês assistiram. Sim. Então, assim, cada manifestação, ela vai ter um poder, mais ou menos assim. Então, eu vou vendo assim, falando, nossa, né, como que a pessoa para o tempo, como que o outro vai para o futuro. Então, é mais ou menos uma coisa, assim, se a gente ser lúdico, né, para poder não ser, né, diminuir, mas assim, para eu poder entender. Porque ainda se a gente ficar naquela mente muito antiga, a gente vai ficar o raio azul, né? E já não é mais isso, né? É isso mais potencializado, né?
É É mais isso, no né? sentido do significado mesmo, né? Do que É, enquanto energia, esse raio traz como energia, como qualidade, é, exatamente. como Então, tá bom. expressão da vida, né? Acho que o É, que o tibetano quer trazer aqui é que os raios expressam tudo que a gente conhece aqui, nesse universo, né? Do nosso planeta Terra. Que tudo isso veio a partir da manifestação de um ou dos raios combinados. Então é é, um sentido mais profundo mesmo, é, é verdade. É muito bonito, né? né? Assim, muito Muito profundo sábio, mesmo, né? né? É, a gente, assim, realmente, se a gente já alcançasse isso, assim, de pronto, não era para estar aqui, né? Já estava em outra esfera, né? Eu acho. Então tá bom, Paulinho, sigamos, né? Digamos. Obrigada. Obrigado a você. Eu vou parar.